dando continuidade aos nossos trabalhos como tema: riscos de protestar fora do domicílio do devedor, convidamos para que venha à frente o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor pelo Programa de Direito e Sociologia da Universidade Federal Fluminense, mestre em Direito na área de Concentração em Justiça e Cidadania pela Universidade Gama Filho, professor da Universidade Federal Fluminense, professor e coordenador de Direito Constitucional da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, Cláudio Brandão de Oliveira. Desembargador. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, tá? O Norberto está muito bem recebido aqui no Paraná, tá? Fiquei muito feliz. Especialmente feliz, há um ponto que me chamou a atenção, e até comentei hoje com as pessoas que estavam almoçando comigo lá. É a participação do corregedor no evento. No meu estado, quer dizer, os corregedores, os últimos são ótimos, o atual também é muito bom, mas eu nunca vi uma participação tão intensa do corregedor com a atividade notarial de registro. Tá? E ontem, tá, já me chamou a atenção, primeiro, o profundo conhecimento, tá, que o corregedor tem da matéria. Tá? Aí os senhores vão dizer, isso é uma coisa natural. Não é. O doutor Bacelar falou hoje aqui. Isso é um ponto e ele está certíssimo. No processo de formação e de escolha de magistrados, a atividade notarial de registro não tem um relevo muito grande. Tá? Os juízes, de um modo geral, e os desembargadores também, eles não conhecem a fundo essa matéria. Tá? E o desconhecimento é muito ruim, tá? Porque é um serviço público, com previsão constitucional, eu vou começar a falar isso, e é imprescindível, tá, que os magistrados conheçam a matéria, tá, conheçam as dificuldades de quem trabalha com isso, tá, e principalmente o corregedor, tá, que ele tem essa disposição que o corregedor daqui tem, tá, de efetivamente participar, de contribuir, de colaborar, sem medo, tá, de tomar as medidas que devem ser tomadas para que, principalmente, tá, o usuário desse serviço tão importante saia efetivamente satisfeito. Então, se há uma coisa que me marcou, além da forma carinhosa como eu fui recebido aqui, me marcou muito a forma como o corregedor, tá, daqui atua. Uma pena que ele está saindo, tá, e tomara que o sucessor, tá, consiga manter esse ritmo que, a meu ver, tá, é bem intenso, que o senhor consegue manter aqui. Então, eu gostaria de, junto com as homenagens que já foram feitas, prestar essa singela homenagem também, porque é uma coisa que me chamou a atenção. Pois bem, o primeiro aspecto a ser abordado dentro dessa matéria é o destaque, né, que foi feito na Constituição. São poucos os serviços públicos mencionados ou tratados na Constituição. Os serviços notariais e de registro se enquadram dentro dessa ideia. O artigo 236 da Constituição definiu, tá, que esse serviço é público, consequentemente ele é de responsabilidade do Estado, e essa é a característica do serviço público, não necessariamente o manejo direto, tá, mas o fato do Estado ser responsável pela prestação. E na Constituição, além de se definir que a atividade notarial de registro é efetivamente serviço público, também ficou caracterizado ali ou definido que necessariamente o manejo desse serviço será feito por particulares escolhidos por concurso público, é um processo republicano de escolha, e com isso, pelo menos no ambiente constitucional,
acabou uma divergência, um problema que por décadas, vamos dizer assim, atormentou a forma de prestação desse serviço. Ou seja, definiu-se ali que os serviços judiciais devem ser prestados diretamente pelo Estado e os serviços notariais e de registro, necessariamente, eles devem ser prestados por particulares. Então, a Constituição, ela tratou especificamente desse serviço. E por se tratar de serviço público, todo serviço público ele tem o poder concedente, tá? Ele tem aquele que recebe a delegação e o usuário. Então, é imprescindível que se analise, tá, os serviços públicos dentro da lógica do poder concedente, do prestador e do usuário. E aí, nesse ponto, eu observo que às vezes existem tentativas, tá, de se retirar o caráter público de determinados serviços que são prestados por notários e registradores. E há uma timidez muito grande do Poder Judiciário, às vezes, na defesa, tá, desses serviços. Tá? Ao argumento de que, em tese, o Judiciário estaria defendendo os notários e registradores. E não é isso. Tá? Abrir mão, tá, do caráter público desse serviço significa abrir mão de um poder que a Constituição deu ao Poder Judiciário. Essa atribuição é do Judiciário. Tá? Ele é o poder concedente. Os tribunais atuam nesse segmento mais ou menos como as agências reguladoras atuam em relação aos outros serviços. Qual é a função regulatória? É de estabelecer normas, é de controlar, é de fiscalizar, é de realizar os procedimentos para a escolha dos delegatários, é zelar para que o serviço efetivamente seja bem prestado e que os usuários saiam satisfeitos. Então, essa função regulatória é própria do Poder Judiciário, isso está definido na Constituição e, repito, não há como, tá, por lei, se abrir mão de uma competência que constitucionalmente foi, repito, atribuída ao Poder Judiciário. E eu digo isso porque me preocupa muito. Tá? Há um movimento intenso de que, às vezes, as pessoas não percebem, ou pelo menos a sociedade brasileira ainda não percebeu, há um movimento intenso no sentido da ocupação privada de serviços públicos. Tá? Isso acontece com o registro de títulos e documentos, acontece com protesto, tá? Um dia talvez aconteça com registro de imóveis. Então, há um movimento silencioso, tá? De empresários, de instituições, no sentido de ocupar esse espaço que, repito, constitucionalmente ele é público. Tá? É um serviço público que é muito bom para os usuários que ele continue sendo tratado dessa forma. Pois bem, menciono ali que a função regulatória é exercida pelo Poder Judiciário, tá? Ali, me desculpe, na redação não ficou legal, mas todos os notários e registradores são vinculados a uma autoridade judicial. Isso é extremamente importante para dar respaldo, tá, aos prestadores desse tipo de serviço, é uma garantia dos administrados. Existe a possibilidade de edição de atos normativos pelo Poder Judiciário e o controle e fiscalização, ou seja, todas as atividades típicas da chamada função regulatória. Em 2001, tá, eu era juiz auxiliar da Corregedoria e já naquela época, a gente tomei a liberdade de tirar um pedaço de um parecer, eu já mencionava naquele momento que a natureza jurídica dos serviços notariais e de registros era de órgão público. Tá? Hoje, de uma certa forma, está pacificada, mas havia à época uma discussão muito intensa em relação a essa natureza jurídica, tanto o prefeito de responsabilidade civil, o prefeito de apuração de responsabilidade. Na época, havia um questionamento, porque as pessoas argumentavam, olha, todo órgão público, necessariamente, ele é representado por um servidor público. Os notários e registradores não são servidores públicos. Hoje, esse questionamento já, de uma certa forma, foi superado. E há um artigo ali da Constituição que deixa claro isso, e pouca gente, às vezes, percebeu que no texto da Constituição essa menção, está lá no artigo 103b, o parágrafo 4, que foi inserido na correção pela emenda constitucional 45, há essa previsão ali, dentre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Poderá receber e conhecer de reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação.
Então está expresso no texto da Constituição que esse tipo de atividade, que é atividade notarial e de registro, ela é exercida através de órgãos. E aí é um ponto que eu proponho no sentido de reflexão, porque também há uma concepção muito antiga de que os órgãos públicos eles estão a serviços do Estado. Tá? E hoje, de uma certa forma, essa visão está sendo revista pelo direito público. Existem órgãos que nós chamamos de partidarizados, órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, tá? Que os titulares são eleitos, há um compromisso partidarizado no bom sentido, tá? Mas existem órgãos que desempenham as chamadas funções neutrais, tá? São os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público. Esses órgãos não são bem órgãos do Estado. Eu prefiro afirmar que eles são órgãos da sociedade na estrutura do Estado. Porque o maior compromisso que esses órgãos têm não é efetivamente com o exercício do poder, tá? O cumprimento de obrigações ou de promessas feitas em campanhas eleitorais. São órgãos que têm um grande compromisso de atender a sociedade, de proporcionar à sociedade o que a Constituição atribuiu para esses órgãos, que é legítimo, tá? E eu acho que os serviços notariais e de registro, se são órgãos, eles se enquadrariam nesse conceito de órgãos que desempenham funções neutrais, ou seja, eles não são órgãos partidarizados, e o grande compromisso deles é o de desempenhar as funções que estão na Constituição e que beneficiam a sociedade, porque assim o Constituinte entendeu. Pois bem, eu vou falar um pouco da origem, não muito da origem, até porque não é o objetivo, mas para chegar a um ponto que eu também considero extremamente importante nesse nosso encontro aqui, que vai me conduzir à questão principal, que é o problema da territorialidade. A origem da atividade de protesto foi no mundo medieval, quando a riqueza começou a circular, não é isso? E depois, na modernidade, em diversos países do mundo, o protesto foi se consolidando. Nós podemos afirmar hoje que ele é um instituto, tá? Ou seja, um instituto de protesto em si, tá? Que é reconhecido em muitos países, como está no Brasil, inclusive. E nesse ponto, tá? Eu não podia deixar de destacar a enorme contribuição que a Lei 9492 deu para esse tipo de atividade, principalmente por redefinir, tá? Os documentos que poderiam ser objeto de protesto. Mas por que, tá? Eu me ocupei aqui, ocupei os senhores para afirmar, através de um slide, que o protesto é um instituto, tá? Há uma questão interessante, que na nossa vida a gente observa isso. Certos comportamentos que nós repetimos, eles acabam constituindo um hábito, não é isso? Lógico, minha mulher diz que é uma mania, mas tudo bem, na vida a gente é um hábito que você vai repetindo, e esses hábitos às vezes vão sendo reconhecidos. Tá? E quando a própria comunidade começa a repetir hábitos que são praticados por pessoas, aquilo vira um costume, tá? Um costume. E depois, quando o costume se torna perene na vida em sociedade, por várias razões, dentre elas a segurança, tá? Isso vira uma instituição. Tá? E o protesto hoje é uma instituição. Tá? Pois bem, as instituições são extremamente importantes para a convivência em sociedade. Agora, o que eu chamo a atenção é o seguinte: a sociedade está evoluindo, tá? Em termos de tecnologia, a comunicação, a informação circula de uma forma surpreendente. E muitos institutos não estão sobrevivendo a esse avanço da tecnologia. Tá? Ou seja, a tecnologia cada vez mais supera institutos que foram sendo formados ao longo da modernidade. E qual o mecanismo, tá, que os institutos podem utilizar exatamente para que eles sobrevivam a essa evolução? Tá? É preciso que os institutos se tornem culturais. Tá? E acho que esse é um ponto talvez estratégico para os senhores. Tá? A sociedade ainda não vê o protesto, tá? Com toda a importância que ele tem. O protesto ainda não é cultural. Tá? Quem pode protestar títulos não faz isso. Há um esforço enorme dos senhores, tá? Para que o protesto retire uma demanda que culturalmente é do judiciário.
Tá? As pessoas têm a cultura de levar seus conflitos para o Poder Judiciário. E não há uma cultura, tá, hoje para se buscar outros instrumentos. Então, eu acho que a melhor forma, tá, de se preservar instituições é fazer com que ela seja cultural. E o protesto ainda não é, ou seja, a sociedade não descobriu isso. E os senhores têm uma missão enorme, tá, de levar essas informações para a sociedade para que as pessoas percebam a importância da atividade que pelos senhores é desenvolvida, para que a sociedade perceba, tá, a seriedade com que isso é feito, tá, e a garantia, tá, que esse instituto tem para elas. Então, eu venho falando isso de uma forma seguida, até porque é efetivamente o que eu penso. Então, aí, forma-se uma cultura quando um determinado comportamento é reproduzido, imitado, em razão da sua funcionalidade para a satisfação dos interesses convivenciais. Os ganhos devem ser partilhados entre os usuários, prestadores e o poder concedente. É preciso que todos saibam disso. Tá? É preciso que os usuários, principalmente, saibam disso. Há uma função social da instituição e ela se torna uma instituição a partir do consenso, tá? A partir do reconhecimento dos membros da sociedade da importância daquilo. Eu até coloquei aqui a questão do registro de imóveis. Eu acho que dos serviços notariais, quer dizer, registral, eu acho que o registro de imóveis está mais próximo, tá, da ideia de cultura, porque as pessoas sabem quase que instintivamente que o registro dá a elas uma segurança maior, né, há uma percepção quanto a isso. Mas as outras atividades ainda têm um caminho, tá, muito intenso a percorrer, repito, para que através dessa mudança da figura da instituição, tá, para a figura da cultura em si, haja uma preservação maior do tipo de atividade que é desenvolvido. Tá? Modelo que não é imposto, mas construído. E aqui a expectativa de reciprocidade e a previsibilidade e a segurança. É isso que os senhores oferecem, a segurança. Tá? Mas não há ainda a percepção, tá, do valor desse serviço que é prestado. Acho que talvez, além do aprimoramento em si do tipo de atividade, há necessidade de fazer com que esse tipo de informação chegue à sociedade, que as pessoas percebam isso. Porque quando isso acontecer, é a própria sociedade que vai defender, tá, o Instituto em si, a figura do protesto, pela importância que ele representa. E aqui a questão da comunicação. Agora, o protesto em si, isso ele é definido na lei, um ato formal, solene, pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Essa partezinha aqui, que criou efetivamente as condições, tá, para que o protesto, tá, saísse da modernidade e entrasse na pós-modernidade. Porque enquanto ele estava preso a títulos de crédito, não é isso? Hoje ninguém dá cheque mais, nota promissória. Eu tenho um amigo que é professor de Direito Empresarial e falou assim: Cláudio, a minha aula de cheque é um fracasso. Os alunos jovens não conhecem cheque. Tá? Nota promissória. Tá? Então, enquanto o protesto ficou preso à ideia de título de câmbio, a coisa ficou um pouco complicada. E nesse mundo pós-moderno, os instrumentos que podem, de alguma forma, externar uma dívida são os mais variados possíveis. Tá? E aí eu observo que, efetivamente, há um avanço significativo promovido pelos senhores e pelos tribunais, ou seja, o reconhecimento de que a informação circula no mundo virtual, não necessariamente um crédito vai estar estampado no cheque, numa nota promissória, mas o protesto pode ser utilizado para várias outras situações completamente diferentes daquilo que tradicionalmente foi pensado para ele. Tá? E aí, nesse momento, caminhando para o que efetivamente eu quero tratar, existem princípios que são aplicáveis para essa atividade. Tá? Os princípios são mais importantes, talvez, do que a própria lei. Porque o princípio ele se consolidou, isso em determinado ordenamento jurídico. Os princípios que normalmente são mencionados para esse tipo de atividade são da legalidade, da oficialidade,
imparcialidade, segurança jurídica, moralidade, publicidade e eficiência. Mas eu destaquei 3 especificamente que eu acho que são extremamente importantes, tá, para o serviço em si. Primeiro, o da oficialidade, tá? Também chamado de estatalidade por alguns, não gosto muito dessa denominação, não, prefiro oficialidade, mas o dever estou colocando aqui. Ou seja, a atuação do tabelião de protesto se dá em nome do Estado. Tá? Os senhores representam o Estado e são selecionados através da forma mais republicana que existe, concurso público. Tá? Existem 2 formas de delegação do serviço público. É o procedimento licitatório, que normalmente é feito para pessoas jurídicas, mas em se tratando de delegação de uma atividade que é intelectual, tá? A competição é feita por concurso. E convenhamos, é um concurso extremamente rigoroso. Tá? Então os senhores recebem ali uma delegação para atuar em nome do Estado. Tá? Os atos praticados, eles têm a presunção que os atos estatais têm. Os senhores são agentes públicos, tá? E consequentemente tem toda a responsabilidade que recai sobre os agentes públicos, mas por outro lado, os atos praticados, tá, na atividade notarial de registro, evidentemente que ela goza da presunção que os atos estatais têm. Mesmo que o exercício da atividade seja executado em caráter privado, aí decorre o seu fecho de atribuições, não pode ser desempenhado por qualquer pessoa física ou jurídica em livre concorrência com o mercado, mas apenas por pessoas naturais que são recrutadas mediante concurso. Ou seja, tá, é inconstitucional qualquer movimento legislativo no sentido de retirar, tá, qualquer parcela da atividade notarial de registro. Tá? É inconstitucional porque já houve uma opção do Constituinte. Tá? E isso atingiria o direito do delegatário, isso feriria a independência e autonomia do judiciário, tá? E, em última análise, tá? Isso seria lesivo ao próprio usuário de serviço público, já que, por ser um serviço público, ele tem uma série de garantias que a atividade privada não vai assegurar a ele. Então, esse é um ponto extremamente importante, tá? E por isso eu destaquei esse princípio. O outro da imparcialidade. Tá? As pessoas ligam muito a ideia de parcialidade à atuação do magistrado. Esse compromisso não é só do magistrado. Esse compromisso é dos agentes públicos de um modo geral. Então aqui deixa patente que o tabelião de protesto age com independência, tá, aos interesses do credor e do devedor, a exemplo da atuação dos magistrados nos processos submetidos à sua apreciação. Ou seja, o dever de imparcialidade ele também é próprio, tá, do tabelião de protesto, a exemplo do que ocorre, tá, com os magistrados a que eles estão vinculados. E, o princípio que mais nos interessa é o da territorialidade. E aí o que acontece? A territorialidade, quer dizer, nós estamos aqui debatendo se a territorialidade é um princípio aplicável. Eu especificamente acho que a territorialidade é um princípio aplicável a qualquer atuação de órgãos e agentes públicos. Tá? Não há agente público ou órgão itinerante que sai andando pelo país praticando atos, tá? sem que ninguém saiba onde ele praticou e como ele vai controlar. É da essência da atividade, da prestação de serviços públicos, a delimitação. Tá? A definição do campo de atuação de cada agente público e do órgão público. No entanto, ainda há uma certa surpresa na atividade notarial em relação à forma de aplicação do princípio da territorialidade. Então, esse princípio define um campo de atuação para determinados órgãos e agentes. Qual é o propósito da territorialidade como princípio? Primeiro, tá, o benefício da segurança jurídica, tá, e o benefício aos usuários. A lógica de qualquer serviço público é a do usuário. Tá? É a do usuário. Especificamente os serviços judiciais, a gente já brinca, porque há uma dificuldade muito grande. Porque por mais que o serviço seja bem prestado, o serviço judicial, metade dos usuários potencialmente saem, tá, descontentes. É a metade que perde. Pior é quando a gente consegue no judiciário aborrecer também a metade que ganha, tá? Porque o processo demorou muito, não é isso? As pessoas não foram bem tratadas.
O prestador do serviço público, ele tem a obrigação, tá, de atender efetivamente aos usuários do seu serviço. Tá? E aí, a melhor forma de proporcionar um bom serviço é o tratamento com cortesia e a segurança, ou seja, a certeza de que o serviço foi prestado dentro do que a lei determina, dentro do que o direito determina, o que vai... Ainda que hoje alguém sinta-se prejudicado por esse tipo de serviço, mas um dia ele pode se beneficiar dele, tá? Então, isso é extremamente importante para a vida em sociedade. E a territorialidade, como princípio, não necessariamente ela depende de uma previsão expressa na lei. Até o ideal é que haja isso, mas os princípios não precisam estar estampados, retratados fielmente na lei. O princípio, ele está até acima da própria lei, tá? E ele tem que ser observado. E a territorialidade, repito, é um princípio típico da prestação de serviços públicos. Quando se dá uma concessão para transporte coletivo, delimita-se o campo de atuação. Quando se dá uma concessão para serviço de energia elétrica, delimita-se a atuação, telefonia, tá? Então é da essência do serviço, da prestação, a definição da área de atuação de cada prestador. E os serviços notariais de registro não seriam diferentes. Tá? Aqui, historicamente, de maneira reiterada, as decisões judiciais vêm afirmar, com fundamento no artigo 12, parte final da Lei 8935, Lei dos Notários e Registradores, o princípio da territorialidade dos ofícios de registro civil de pessoas naturais, dos oficiais de registro e, por consequência do artigo 9 da mesma norma, aos tabeliões de notas e protestos. Então, há ali uma previsão de que os tabeliões, tá, de notas e protestos também estariam sujeitos à territorialidade, já que eles devem prestar os seus atos nos limites territoriais de sua delegação. O princípio nada mais é do que a previsão de que os notários e registradores devam praticar os seus atos única e exclusivamente no âmbito de competência, da sua competência administrativa, determinada pelo ato de delegação da atividade notarial registral e para ser desempenhada em município específico. Então, o ato de delegação, ele já delimita o campo de atuação de cada um dos notários e registradores, isso tem que ser observado. Pois bem, há na lei uma indicação de que o tabelião de protesto não deve expedir intimação fora dos limites territoriais onde exerce a sua delegação, conforme o princípio da territorialidade. Eu destaquei aqui o artigo 15 que prevê isso. Agora, qual a importância da territorialidade para esse tipo de atividade? Porque na lógica do usuário, tá, ele tem que saber onde buscar as informações. Tá? Se ele quiser, de alguma forma, impugnar aquilo, não tem sentido, tá, que ele vai impugnar um serviço prestado a uma distância muito considerável, que vai dificultar ele até essa perspectiva. Então, no protesto extrajudicial, a intimação deve ser prioritariamente pessoal, né, isso desde que o recebimento fique assegurado, aí está aqui só uma reprodução. Tá? O propósito, tá, especificamente, eu vou voltar a falar ali, tá, de se reconhecer a ideia da territorialidade é isso. O tabelião de protesto, ele está vinculado, tá, a um controle judicial, a uma fiscalização. Se o usuário, tá, se a pessoa que recebeu a notificação é daquele município, ela tem onde, tá, de alguma forma, tentar desconstituir ou impugnar aquilo. Agora, se ela recebe uma notificação de um município muito distante, repito, o direito dessa pessoa, como usuário, efetivamente vai estar comprometido. Então, a melhor interpretação que se faz, tá, dessas normas e de mais algumas que eu vou mencionar ali, é no sentido de que também essa atividade ela tem que ser prestada, tá, com observância ao princípio da territorialidade. Eu cito aqui, ele é lá do Rio de Janeiro, que é um ótimo livro sobre protesto, do Manuel Macabu Moraes, e ele diz que, para quem igualmente prevalece o princípio da territorialidade, para a competência dos tabeliões de protesto, ele cita aqui a forma de aplicação. Eu depois vou disponibilizar para os senhores esses slides, caso os senhores queiram ver o fundamento para esse tipo de interpretação. Aí está aqui. Esse é o ponto que eu queria chegar.
A intimação enquanto elemento indissociável do procedimento, realizada pelo tabelião de protesto, que não seja o tabelião de processo do município do devedor, quebra a rigidez da fiscalização a cargo do Poder Judiciário. Tá? Além de vulnerar o acesso presencial do devedor ao serviço público delegado, no princípio da acessibilidade aos elementos do expediente, em tempo hábil, dificultando o start do exercício da sua ampla defesa, ainda que em sede administrativa, quando, por exemplo, desejar oferecer o chamado contra-protesto. Então, esses seriam os principais inconvenientes de se admitir a não observância do princípio da territorialidade no protesto. Tá? Primeiro, tá? Ele compromete a fiscalização a cargo do Poder Judiciário, tá? Já que na comarca onde a pessoa recebeu o protesto, o Poder Judiciário não poderia fiscalizar um ato praticado, tá? Por um tabelionato de outro município, talvez até de um outro estado. Ele compromete, tá, esse princípio do acesso presencial do devedor ao serviço público, ou seja, é preciso que o serviço público ele seja acessível ao devedor. Tá? E isso quebraria essa possibilidade, tá, de acesso ao serviço como um todo. E ainda, tá, dificultaria o exercício da sua ampla defesa, tá, ainda que em sede administrativa. Há uma ideia não, o protesto ele se materializa através de um procedimento administrativo, há uma série de atos ordenados visando um determinado fim. Tá? E é razoável, tá, que as pessoas tenham acesso a esse procedimento, o acesso mais fácil possível para que haja perspectiva de controle. Tá? E a não observância da territorialidade vai acabar por comprometer esse acesso também. Apesar da possibilidade estabelecida em algumas situações contempladas pela legislação, a indicação da praça de pagamento, diferentemente daquela do domicílio do devedor, só seria possível quando houvesse a convenção expressa entre as partes, demonstrando a concordância inequívoca do devedor, segundo o 327 do Código Civil. E acho que aí está a grande questão. A não observância, tá, do domicílio do devedor como sendo o local onde deve ser realizado o protesto, ele só seria possível, tá, com a aplicação do artigo 327 do Código Civil, que prevê que efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. E ao final eu até vou mencionar que o projeto de lei originária da Câmara, de número 73, ele expressamente está prestes a ser sancionado pelo Presidente da República, ele expressamente faz referência ao 327 do Código Civil. Tá? Então a ideia é de se eliminar, a partir da sanção desse projeto, qualquer dúvida quanto à aplicação do princípio da territorialidade. Tá? O projeto prevê aquilo ali. Para fins de protesto, na praça de pagamento, tá, das duplicatas escriturais, de que trata o inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 5.474, deverá coincidir com o domicílio do devedor, segundo a regra geral do parágrafo 1º do artigo 75 e 327 do Código Civil, salvo convenção expressa entre as partes que demonstre. Ou seja, com a sanção dessa lei, eu acho que qualquer dúvida que ainda pairava sobre a aplicação do princípio da territorialidade, ela efetivamente vai se dissipar. E aí há uma outra questão importante, porque quando os senhores recebem uma delegação para prestar serviço público, em toda delegação há um equilíbrio econômico e financeiro que tem que ser preservado. Todos os senhores devem conhecer histórias de pessoas que foram aprovadas em concurso, assumiram delegações e depois, com o tempo, tá, o equilíbrio econômico e financeiro inicial foi sendo rompido, tá, ou por interpretações diferentes, ou por serviços que saíram, tá, do registro de títulos de documentos, por aí afora. A gente conhece essas histórias. E esse rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, ele não dá ao notário registrador maior de garantias. Tá? Então é preciso que, através da territorialidade, haja uma distribuição proporcional.
tá? Há uma distribuição para todos, de acordo com o tamanho de cada município, de acordo com o que se tem ali, tá? Evitando que, às vezes, a não observância gere uma concentração, tá, desses atos, às vezes, num único, tá, tabelionato, tá, que atenda a uma área enorme, rompendo com isso, tá, esse equilíbrio que deve ser mantido ao longo de toda a delegação. Ou seja, eu coloquei ali a preocupação com o usuário, sim, mas há uma preocupação também com o prestador do serviço, tá? Já existem relatos hoje de delegatários que estão entregando o serviço, porque não está compensando mais, tá? Isso é ruim para o usuário, isso não é bom para o Poder Judiciário, tá? Isso não é bom para ninguém, tá? É preciso que efetivamente sejam adotados mecanismos para que haja uma distribuição, para que se preserve o equilíbrio econômico e financeiro de qualquer delegação, inclusive delegação de atividade notarial de registro. E acho que nesse ponto a territorialidade também é um princípio que contribui para isso, tá? Contribui para que haja um critério pessoal, tá, que leve em consideração o número de pessoas que habitam determinados municípios ou que ocupem a área daquela delegação, e que não estimule o risco, tá, de que um único delegatário acabe concentrando serviços que naturalmente deveriam ser distribuídos entre todos. Além de ser jurídico, tá, eu entendo que a aplicação do princípio da territorialidade ela é justa, tá? Ela é extremamente justa. E aí é um ponto interessante, porque fala-se muito na observância de princípios de legalidade, é o que está na Constituição. Mas há um princípio que hoje está substituindo a ideia de legalidade, que é o da juridicidade, tá? Ou seja, é preciso que todos, né, que prestem serviços públicos atuem não só aplicando a lei no sentido formal. É preciso que todos atuem, tá, de acordo com o direito, tá? E o direito não é só a lei, tá? O direito é um sistema, envolve princípios, tá? E daí, a meu ver, a importância, especificamente na atividade que os senhores desempenham, desse princípio, tá? Do princípio da territorialidade, que caminha para estar estampado nas leis como um todo. E a mais recente é essa, tá? Esse projeto que está para a sanção do presidente, e ele efetivamente tudo indica que ele vai sancionar, e que vai definitivamente afirmar ali que há necessidade de observância do princípio da territorialidade. Mas, independente da lei em si, é importante que se reconheça a territorialidade como um princípio que deve ser observado e que, sendo observado, beneficia, tá, a todas as partes envolvidas nessa delegação. Eu lá no iníciozinho fiz referência, olha, a gente trabalha com a ideia de um poder concedente, tá, de quem recebe a delegação e do usuário. Tá? Esse é um princípio que todos ganham, tá? Ninguém perde com ele. Tá? E repito, extremamente importante que se estabeleça isso. E com isso eu justifico até o encadeamento, ou seja, era preciso que no início eu mencionasse um pouco a questão constitucional, que acho que ninguém pode perder de vista. Tá? São poucos os serviços públicos tratados na Constituição. Os serviços notariais e registro, eles estão dentro desse rol pequeno. Se eles estão previstos na Constituição, é porque são importantes. O Constituinte teve a sensibilidade de reconhecer isso. Tá? Se é um serviço público, tá? Há alguém que preste, e essa pessoa é um agente público, tá? E é preciso que se defina essa natureza jurídica, que é de órgão público. E aí volta aquela terceiro, quarto, quinto slide. Existem órgãos que são órgãos a serviço da sociedade. E é extremamente importante que os senhores saibam disso. O compromisso, tá, de quem desempenha esse tipo de atividade, e eu me incluo nisso sendo membro do Poder Judiciário, o nosso compromisso é com a sociedade. Tá? O compromisso dos senhores é com a sociedade. Um serviço bem prestado, quem ganha é a sociedade. E quando a sociedade ganha, ela passa a reconhecer isso, tá? Há uma mutação, tá? De um instituto, tá? Para que ele seja cultural. E por isso que eu encadeei a minha fala nesse sentido. Talvez esse seja um dos grandes desafios dos senhores, transformar o instituto de protesto, tá, numa questão cultural. Quando a sociedade reconhecer isso, ela vai defendê-los. Tá? Ela vai defendê-los. Tá?
Enquanto, tá, a sociedade não fizer isso, tá, todos os institutos correm risco, tá, porque eu há pouco tempo conversava, tá, com alunos sobre prestação de serviço público. A telefonia era um grande negócio, veio o WhatsApp, não é? Já ficou complicado. Quem prestava serviço de transporte coletivo está no melhor dos mundos, né? Veio o Uber, não é? E eu não estou falando de serviço público, o WhatsApp não é serviço público, Uber não é serviço público, e não adianta querer trazer para o campo público que não vão conseguir. E se insistirem nisso, vai surgir na sociedade outros serviços que vão substituir, tá? Isso não vai ser diferente, tá, com nenhum prestador de serviço, tá? E a única forma de manutenção, repito, é fazer com que esses serviços, esses institutos se tornem culturais, ou seja, que aí a sociedade defende, tá? E aí, a partir dessa colocação, eu tentei encaminhar a minha fala no sentido da importância da aplicação desse princípio que me foi destacado. A proposta era para falar especificamente sobre a territorialidade. Eu mencionei ali algumas formas de interpretação na lei, mas repito, o princípio independe da lei, tá? Aplicar efetivamente a territorialidade é bom para todas as partes envolvidas, tá? E é preciso que os senhores briguem por isso, tá? Porque, repito, todos vão efetivamente ganhar, tá? Eu termino aqui minha fala, acho que já terminei meus slides. Tá? O CNJ também, aqui, repito, no pedido de providência, destacou, tá, a questão da aplicação da territorialidade, tá? O bom doutor Chile está ali, tá? E que fica aqui também um elogio, tá? É um dos juízes auxiliares que eu conheci, que já torna-se mais operante que eu conheço, tá? E que também tem uma virtude, tá, de saber ouvir de uma forma paciente as questões. Ele sabe ouvir, ele processa as informações como poucos, tá, e dá um suporte para que o Corregedor Nacional de Justiça efetivamente atue. E mais uma vez, sem medo de fazer o que é certo, tá? Isso é muito importante. Tá? O desconhecimento faz com que as pessoas tenham muito preconceito em relação à atividade notarial de registro, tá? E o preconceito, tá, gera, dentre outras coisas, a solução mais imediata e covarde que existe, que é falar simplesmente não, tá? Deixa do jeito que está, tá? Então, o Dr. Chim não tem essa comodidade que às vezes a covardia de algumas pessoas gera, e ele consegue ouvir, processar as informações e fazer o que acha certo, tá? E dar um suporte para que o Corregedor Nacional de Justiça, que também eu não conheço, mas me parece que é uma pessoa muito sensata e equilibrada, para que ele tome as medidas para que haja efetivamente uma evolução, tá? O CNJ, a gente tem observado, ele pode ser um grande parceiro para a evolução, né? Mas também pode não ajudar em nada para que se evolua, dependendo das pessoas que vão estar atuando lá. E acho que o CNJ dessa vez tem a felicidade de ter um grande juiz auxiliar lá que efetivamente, em muito pouco tempo, já está contribuindo muito para ele. E só a presença dele aqui, né, ouvindo, tá, participando, já é muito importante para todos nós. Então aqui eu citei algumas questões relacionadas ao CNJ que enfatiza evidentemente isso. Aí aqui, até da questão do equilíbrio econômico-financeiro, a possibilidade do credor indicar uma praça de pagamento segundo sua mera conveniência, sem anuência expressa do devedor, além de vulnerar esse último, notadamente o caso de pessoa física, poderia propiciar a concentração do movimento de títulos em determinadas praças, em detrimento de outros. Tal fato levaria, repita-se, a um desequilíbrio econômico-financeiro das delegações dos estabelecimentos de protesto no país, além de vulnerar a fiscalização a cargo do Poder Judiciário Estadual do Distrito Federal, tendo em vista a impossibilidade de material de controle das intimações realizadas em seus territórios e que eventualmente seriam emanadas remotamente de tabelionatos de protesto submetidos à jurisdição de outros estados. Tá? Eu não considero viável isso. Tá? Acho que não é uma boa prática, não sei se alguns dos senhores de repente discordam, mas eu acho imprescindível, tá, que se preserve esse princípio em nome também do equilíbrio econômico-financeiro das delegações. Tá? E aí sim, eu concluo agradecendo imensamente, tá, o carinho que eu fui recebido aqui,
a bondade dos senhores que estarem me ouvindo, tá? E espero de coração ter, de alguma forma, contribuído para uma discussão que eu considero extremamente importante para o sistema como um todo, para os usuários do serviço, para os senhores que têm uma delegação e também para o Poder Judiciário, que tem, nesse aspecto, a missão de exercer essa função regulatória. Muito obrigado.